Se você está morrendo de ansiedade para saber qual será a sua nota na redação do Enem de 2022, eu trouxe um modelo de redação para acalmar o seu coração e nós vamos analisar juntos para você descobrir o que tem na sua redação e o que deixou de ter e qual mais ou menos será a sua nota. Bora lá! Olá, eu sou Raquel Lima, professora de redação e fundadora do Corredação, uma plataforma de preparação para a redação do Enem e de outros vestibulares. E eu preciso te dizer que as matrículas para o ano que vem já estão abertas. Então, se você quer estudar com uma plataforma que te ajuda com diversos temas disponíveis, inclusive o tema do Enem 2022, chat exclusivo para você tirar todas as suas dúvidas, materiais de apoio, curso direto ao ponto, enfim, tudo que você precisa de suporte você vai ter lá para garantir um notão na redação e ser aprovado no vestibular. Então, se você quiser, vem com a gente. O primeiro parágrafo dessa redação começa com: é evidente no Brasil a necessidade de valorizar as comunidades e povos tradicionais, entre eles ribeirinhos, quilombolas, entre outros. Aqui eu já apresentei o tema para o corretor não ter nenhum risco de achar que eu tangenciei o assunto. Então eu já deixei claro que eu vou falar sobre as comunidades e povos tradicionais. Seguindo, eles são exemplos na preservação do meio ambiente, assim como retrata o filme brasileiro Tainá, a menina indígena que vive na Amazônia e sente orgulho da sua origem. Temos um repertório sociocultural super pertinente e também produtivo, já que essas comunidades e povos tradicionais preservam o meio ambiente e isso também é uma outra coisa que nós precisamos valorizar. Além das comunidades, é claro. Dessa forma, o comprometimento falho governamental e a lacuna informacional impedem que o desafio seja superado. Aqui eu apresento o meu projeto de texto estratégico quando eu cito que o falho comprometimento governamental e a lacuna informacional são duas causas para o problema existir. A princípio, convém destacar que a preocupação insuficiente do governo colabora com a questão. Preocupação insuficiente do governo é o meu tópico frasal, é o argumento que eu vou analisar dentro desse segundo parágrafo. Embora a Constituição Federal garanta como direito a segurança aos brasileiros e o Ministério do Desenvolvimento Social seja responsável por políticas para os povos tradicionais, isso não é o suficiente para impedir a violência contra essas minorias. Aqui eu trouxe outro repertório que é a Constituição, um repertório super coringa. Fortalecer esse repertório da Constituição, eu ainda citei o Ministério do Desenvolvimento Social que aparece nos textos motivadores. Muitos alunos têm dúvida se eles podem usar os textos motivadores na prova do Enem e eu te afirmo com toda certeza, pode. O que você não pode é deixar de usar um conhecimento de outra área. O texto de apoio, ele está na prova para te ajudar e não para te atrapalhar ou te penalizar. Então você pode usar, pode ler com calma para conseguir entender o tema e não fugir ou tangenciar do assunto proposto. Continuando com a análise crítica do argumento. Assim, a carência de penalizações mais firmes abre margem para crimes ocorrerem, como o assassinato ao grupo Yanomami realizado por garimpeiros ilegais que não foram devidamente punidos. Então aqui eu mostro que a negligência do governo abre brecha para o sentimento de impunidade, que abre brecha para que violências sejam cometidas contra esse grupo. Além disso, a omissão de informações, principalmente por parte do meio midiático, fomenta o preconceito. De novo, temos o meu tópico frasal, o resumo do argumento que eu vou analisar nesse parágrafo. A mídia, através da TV e de streaming, ao invés de incentivar o respeito em novelas e séries e mostrar histórias como a de Dandara dos Palmares, quilombola que lutou contra a opressão e é colocada na sombra do marido, exibe folhetins como Uga Uga, que reforça o preconceito, ridicularizando o indígena Tatuapu, que enfrenta desafios na cidade grande. Nesse contexto, a escolha do humor para retratar o tema deixa explícito o retrocesso no enfrentamento do entrave. Bom, aqui nesse terceiro parágrafo é utilizada a estratégia de argumentação através da comparação. E como isso é realizado? Primeiro eu apresento o tema, que no caso é a lacuna informacional, e depois eu pego duas realidades como se eu estivesse fazendo uma comparação entre expectativa e realidade. Então, primeiro, qual é a expectativa? Que emissoras de TV utilizem o espaço e a mídia que têm para mostrar histórias como a de Dandara dos Palmares, que foi uma mulher que lutou contra a opressão e que viveu sempre à sombra do marido Zumbi dos Palmares.
foi muito vítima, infelizmente, do racismo e do machismo na história brasileira. Ao invés de mostrar essa realidade em novelas, o que as emissoras e a mídia escolhem fazer? Mostrar realidades como a novela de Uga Uga, que mostra a história de um índio que vem morar na cidade grande e enfrenta desafios, porque a vida é diferente, mas que o humor ridiculariza esse índio e coloca ele dentro de um estereótipo. O que tudo isso fomenta? O preconceito e a discriminação da população que assiste essa novela. Então, o conteúdo da novela, ao invés de ajudar educando e informatizando, ele prejudica e atrasa a discussão do problema. Então a argumentação foi construída em torno dessas informações. Agora vamos à conclusão. Logo, medidas precisam ser tomadas para resolver o problema. O Ministério da Educação deve se responsabilizar por conscientizar a população desde cedo nas escolas sobre a importância de valorizar os povos tradicionais. Isso será realizado por meio de palestras extracurriculares nos fins de semana para os responsáveis participarem, a fim de alterar o pensamento da sociedade sobre a questão. Então, o tema não será marginalizado e o desafio poderá ser superado, aproximando-se do objetivo de todos os brasileiros se respeitarem e valorizarem o meio ambiente como Tainá. Aqui eu apresento uma proposta de intervenção capaz de resolver o problema, e a minha proposta tem a gente, que nesse caso é o Ministério da Educação, a ação, que nesse caso é a conscientização da população mais nova e mais velha. O modo de fazer a ação é através de palestras, eventos em escolas com a participação dos pais e responsáveis. A finalidade é alterar esse pensamento preconceituoso fomentado principalmente pelas novelas que a mídia exibe, e o objetivo de se fazer essa ação é justamente para que nós brasileiros nos aproximemos dessa realidade em que a gente valoriza tanto as comunidades e povos tradicionais e respeita, claro, como valoriza e respeita também o meio ambiente, que é exatamente a realidade retratada no filme brasileiro Tainá. E aí eu pego esse repertório que foi utilizado para apresentar e problematizar o tema e recoloco ele aqui na minha redação para fechar o texto e amarrar as ideias. Aqui na descrição desse vídeo você encontra esse modelo de redação completo para que você leia com calma, acompanhe, escute os meus comentários e consiga entender melhor. Se você tiver alguma dúvida sobre a redação do Enem, não deixe de colocar aqui nos comentários porque eu vou responder todos. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!